Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Esse é o Indústria Sustentável, um espaço onde a gente compartilha com você conhecimento sobre o movimento ESG na indústria cearense. Hoje nós estamos recebendo o superintendente regional do SESI e diretor do SENAI, Paulo André Holanda. Vamos conversar sobre o papel do SESI e SENAI na formação de profissionais mais preparados para essa agenda verde. Nossa comentarista, Aucileia Farias, também está aqui. Ela é coordenadora do Núcleo ESG da FIEC. Olá, Aucileia. Olá, Cris. Prazer mais uma vez estar aqui. Sempre bem-vinda. Olá, Paulo. Seja bem-vindo. Olá, Cris. Obrigado aí pelo convite. Sempre é muito bom a gente estar dialogando aí temas tão importantes aí para a sociedade. Paulo, já que você mencionou um tema importante, eu acho que a gente pode começar com o tema mais importante de todos. Nós estamos aqui hoje com dois mestres, Aucileia, professora, professora e especialista na teoria e na prática na área de ESG, e você que tem, como dizem os nossos amigos, tem pedigree e está à frente de uma instituição de educação. Eu queria saber de você qual é o papel da educação na formação da indústria cearense. Bom, a pergunta oportuna, né, e importante. Até por coincidência, essa semana eu vim lá de Brasília, cheguei de Brasília, no Seminário Internacional de Educação promovido pelo SESI, que coincidiu na mesma semana do Torneio Nacional da Robótica, né? Que é uma ferramenta super importante aí na formação dos estudantes, desde a educação básica, inclusive usa-se a robótica até a gente já tem estudos até na pós-graduação. Mas, bom, foi debatido, foi dialogado esse tema no seminário e muita coisa ainda por fazer. Brasil muito atrasado nos países desenvolvidos ou em desenvolvimento. A gente vê pelos indicadores de educação, tanto a educação básica, como também o INAF, que é o Índice Nacional de Analfabetismo Funcional. Esse influi diretamente no desenvolvimento de um país, são pessoas de 15 a 64 anos que estão fora do mercado de trabalho por falta de conhecimento, Aucileia. Isso é muito preocupante. Os investimentos que são feitos, né, que são realmente realizados no nosso país, fica muito aquém daqueles níveis mínimos necessários para o desenvolvimento de um país, né, de qualquer país. O que mais assim, impressiona também é o que às vezes está no orçamento e não é cumprido, porque vai para o superávit primário, ou então não tem projetos, ou então realmente... Então fica muito distante de alocar dos países que têm uma meta, né, de Estado, né, não de governo. E aqui eu estou falando agora mais a nível de país, que foi um seminário, né? Agora voltando aqui para o estado do Ceará, que é o nosso estado, que faz parte de uma federação, a gente tem avanços, né, comprovados, né? Isso é testado. A gente vê que o nosso educação básica do nosso estado do Ceará, ele é um dos melhores do país, ele está entre... mas ainda precisa avançar. Quando você faz uma média de país, ainda é muito ruim. E aí falta o quê? Né? Quando a gente vai, assim, por exemplo, para a indústria, né? A sua pergunta vai ser mais direta. Quando a gente compara o índice do analfabetismo, que é muito alto, né? Esse do analfabetismo funcional, os analfabetos, quem tem também pós-graduação também é muito pequeno, né? É uma quantidade muito pequena para um país tão grande, tanto em quantidade como em percentual. Isso aí é preocupante, porque eu acho que falta um estadista mesmo no nosso país. Então, aqui aí eu vou falar um pouquinho, antes de chegar na Federação das Indústrias, o que normalmente lá foi feita uma comparação muito bacana com a Coreia do Sul, né, com o Chile, com a Alemanha. São países que têm o Japão, né? E aí eu sempre comento nas minhas palestras que você pega dois países que foram na Segunda Guerra Mundial esfacelados pela guerra, Japão e Alemanha,
foram destruídos moralmente e infraestrutura. E aí, no plano, né, tá bem claro, né, tem um livro que fala dos planos de reconstrução de país. Então, no plano de reconstrução do Japão e da Alemanha, o pilar mais robusto era educação em todos os níveis. Isso. Mas era compulsório, era mais do que obrigatório. O que é a diferença? O obrigatório que está lá na lei, é obrigado a todo mundo estar na sala de aula e estudar. O compulsório é aquele que o Estado intervém, de que você está fora, você tem que estar na sala de aula. E aí começa a colocar mecanismo para aqueles alunos estarem realmente dentro da sala de aula com aprendizado de qualidade, exatamente também focado. Então, quando você balanceia a educação básica com a educação profissional e com a educação superior e de pós-doutorado, por exemplo, então tem uma equidade que o país começa a desenvolver. Aqui no Brasil, você vê a quantidade de nível superior e de nível técnico ou tecnólogo. É o contrário, é exatamente o inverso dos países que têm desenvolvidos. Aqui é de 1 para 4, é um técnico, né, de nível médio para 4 superior. Nos países desenvolvidos, normalmente é o contrário, ou então é quase... E isso que quer dizer o quê? Falta mão de obra mesmo, qualificada, ali para a indústria. Sim. E aí, como é que, a nível ainda de Brasil, quando você pega uma média, que no chão de fábrica, está lá, uma indústria chegou, intensiva em mão de obra, por exemplo, e precisa de mão de obra qualificada. Então, a maioria, isso aí é uma estatística, dos trabalhadores da indústria, praticamente em quase todos os segmentos industriais, eles não conseguem ler, às vezes, nenhum catálogo. Quando a máquina quebra, não consegue saber, ou quebra muita máquina por falta de conhecimento. Não tem uma base educacional de leitura ou de matemática. Isso fica muito distante de uma realidade. Auxileia, é um desafio gigante, não é? Com certeza. O doutor Paulo colocou muito bem a importância da educação técnica para a indústria, né? A indústria não necessariamente precisa de doutores, mas precisa de técnicos para operar essa tão importante base da economia, principalmente aqui, né, no nosso estado. Eu acho muito interessante essa relação que vocês dois fizeram sobre nível superior e profissional de nível técnico. A gente vai retomar esse assunto, mas a gente vai retomar isso no próximo bloco. Fica aí que a gente volta já já. Voltamos e eu queria continuar no tema ensino técnico e ensino superior, Paulo. Na sua avaliação, você como uma pessoa que milita nessa área, que tem uma instituição muito poderosa na sua mão, uma instituição de educação, é melhor a gente apostar no ensino técnico ou no ensino superior? Bom, eu vou responder com um exemplo bem claro que aconteceu há pouco tempo. A CSP, quando veio se instalar aqui no estado do Ceará, e quando chegou no PECEM, eles importaram 4.000 e poucos coreanos. Não só coreanos, mas também quase 4.000 coreanos e muitos outros profissionais, inclusive de outros até estados. Eu vou repetir, mais de 4.000. Por quê? Porque quando eu estive, à época, 2015, que eu estou falando com o CEO da empresa, era o Sérgio Leite, ele identificou que aqui no nosso estado do Ceará estava faltando técnico de nível médio e profissionais qualificados dentro de alguns segmentos que precisava ter essa qualificação para o trabalho. E aí a gente montou uma força-tarefa, o Senai, juntamente, inclusive, teve uma parceria muito importante do Instituto Federal. Nós montamos uma sala de guerra e capacitamos 1.500 pessoas focadas em 17 cursos diferentes, e aí conseguimos atender de imediato logo 1.500 profissionais qualificados em cursos de nível médio, técnico e de qualificação profissional.
E o que é que... Então, assim, há uma lacuna muito grande aqui no nosso estado de técnicos e de profissionais qualificados, técnico profissional. O ensino superior, ele é muito importante, principalmente quando a gente, eu estou falando da Federação das Indústrias, do Senai e do SESI, quando a gente consegue mesclar, né, o conhecimento, né, da academia, e aí a gente consegue, com pesquisa, com desenvolvimento de vários setores, a gente consegue ter uma assertividade melhor e maior, né, com mais abrangência, daqueles perfis, daqueles profissionais. Então, hoje, respondendo diretamente a sua pergunta, há uma lacuna muito grande em ensino técnico profissionalizante. A gente tem que continuar nessa pegada forte, neste ensino e nessa qualificação. Auxileia, você como professora, você ensina, você é professora de teoria ambiental, de ESG, e além de ser coordenadora do núcleo da FIEC, você lida com essa questão cotidianamente. Como é que você avalia essa relação entre técnicos e profissionais de nível superior? Eu avalio com um olhar de desafio, conforme o Dr. Paulo comentou. Hoje em dia a gente tem uma indústria muito importante no estado do Ceará, que é importante, por conseguinte, no nosso país, mas existe a falta do profissional técnico, aquele que opera a máquina, aquele que faz a roda girar dentro de uma indústria. E tem muito esse conceito na sociedade, eu preciso fazer uma faculdade, eu só vou ser um profissional qualificado se eu tiver um nível superior. Sim, dependendo da área, isso é bem verdade, mas o nível técnico, um operacional que seja bastante relevante para um determinado tipo de serviço, surpreende-se se for fazer uma pesquisa aí para verificar o nível salarial, principalmente benefícios e remuneração para esse homem operacional da indústria. Porque o termo operacional não necessariamente é menor do que o outro, não. É muito importante. Eu acredito muito no chão de fábrica. Eu, como observadora, jornalista econômica há muito tempo, eu acredito muito no chão de fábrica. Eu acho que tem uma força motriz ali muito interessante. E quanto mais qualificados, mais isso vai render para a indústria. Eu queria saber de você, Paulo, no Senai, no SESI Senai, vocês estão lá com a mão na massa da formação de profissionais para diversas áreas da indústria cearense. Como é que é esse cotidiano diante desse desafio que você acabou de pontuar? Bom, o nosso presidente da Federação das Indústrias, Dr. Ricardo Cavalcante, vou pegar a palavra aqui da Auxileia, de desafios, né? Então, ele constantemente a gente é desafiado pelo nosso presidente na excelência das nossas entregas. Ele fala muito em entregas, mas é uma entrega com assertividade, com qualidade. Então, o Senai do Ceará e o SESI e o IEL, né, nós estamos muito bem posicionados nesse contexto. Qual o contexto? O presidente Ricardo conseguindo muitos investimentos, nós conseguimos nós atendemos hoje mais de 25 segmentos industriais diferentes. Hoje tem uma pauta extremamente importante que é da transição energética, né, que envolve desde o hidrogênio verde, as energias renováveis, eficiência energética, descarbonização, enfim, toda essa cadeia da energia. Então foram investimentos importantes, atraímos muito empresas globais, né, e também nossas aqui do nosso estado e do nosso país. Então isso dá uma credibilidade muito grande a quem vai nos procurar, a quem vai procurar a Federação das Indústrias, seja para o selo ESG, que a Auxileia conduz tão bem, seja nas casas SESI, Senai e IEL. Então, eu estou muito tranquilo, porque esses desafios, eles são bons, porque a equipe muito coesa, uma equipe muito forte, determinada, e os resultados estão aí. Os resultados estão como? Nós estamos conseguindo avançar e atender de uma forma agora já mais rápida o anseio dos industriais, principalmente na educação básica, porque é uma formação até chegar a um nível
técnico ou superior e também com os cursos são 5 modalidades: a aprendizagem industrial, a qualificação profissional que está na CBO, a iniciação profissional, aperfeiçoamento e os cursos técnicos. Então é uma gama, Auxileia, que pode auxiliar nessa preparação das pessoas, eu digo pessoas de uma maneira geral, porque cada aluno lá é multiplicador do conhecimento, na preparação da sociedade para uma transição para o mundo ESG. Com certeza. Todas as nossas casas, a gente trabalha de forma muito coesa, como o Dr. Paulo falou, e formar profissionais com essa mentalidade de gerir bem os recursos naturais, com esse entendimento de que uma equipe muito bem formada trabalha melhor e resulta melhor, é que a gente vem cotidianamente desenvolvendo dentro dos nossos cursos de capacitação. É essa nova geração que vai fazer a mudança. Eu sou uma entusiasta da educação profissional. Eu até explico por que na volta. A gente vai fazer nossa última paradinha e volta já já. Fica aí. Eu terminei o bloco passado dizendo que ia explicar por que eu sou entusiasta da educação profissional. Eu sou entusiasta da educação profissional porque eu sou filha de um metalúrgico. E ele garantiu a nossa qualidade de vida com cursos profissionalizantes, com cursos técnicos, com cursos que ele foi fazendo ao longo da trajetória dele como o trabalhador da indústria. E eu queria falar com você, Paulo, justamente sobre isso. Eu tenho um dado aí que eu acho impressionante. 90% das empresas preferem contratar os profissionais formados pelo Senai. Como é que você explica isso? Olha a responsabilidade, né? Bom, essa é uma pesquisa, né, que você deve ter pego. É uma pesquisa do Departamento Nacional da CNI, que eles fazem de 2 em 2 anos com as empresas, isso a nível de Brasil, e ele estratifica por cada estado. Então, o estado, nós aqui do Senai, do Ceará, ele está há 3 anos, há 3 pesquisas nesse patamar de 90% das empresas preferem os profissionais que saem do nosso Senai. Por quê? Há um investimento forte no nosso corpo técnico, nos nossos instrutores, nos nossos professores, com qualificação, sempre estimulando a qualificação desses nossos professores. A gente está investindo muito em infraestrutura e principalmente em laboratórios. Então, nós temos vários programas importantes que vão beneficiar diretamente as nossas escolas, e isso é um atrativo muito forte das empresas quererem que o seu corpo técnico seja qualificado dentro do Senai. E também o SESI está nesse mesmo patamar das escolas do SESI. Começamos o SESI em 2019, tínhamos apenas 980 alunos, hoje já temos mais de 5 mil. Só tínhamos uma escola, hoje nós temos já 5 escolas, com um nível altíssimo, uma escola super bem preparada. Então, a gente prepara toda aquela população do ensino básico e aí vai para o Senai, tem uma trilha, se quiser, e aí a gente tem, como eu falei, nós trabalhamos com 25 segmentos industriais diferentes. Então, é com muita alegria que a gente recebe e, assim, a gente fica sempre muito orgulhoso porque esse nível dessa percentagem, ele é um dos melhores do país, aqui no estado do Ceará. Dá orgulho, né? Você, como uma pessoa de dentro da FIEC, observar essa excelência no ensino, e o ensino preparatório desde do ensino, né? O ensino de base até a educação profissional. O nosso conjunto de casas SESI e Senai realmente trabalha desde a base, formando esse intelecto para que o indivíduo considere-se parte, né,
importante dentro da nossa economia, quer seja num profissional mais elevado, quer seja no operacional, quer seja ali no atendimento. O SESI tem alargado o seu atendimento, o Dr. Paulo pontuou muito bem o nosso crescimento, a gente tem muito orgulho e essas estatísticas mostram o resultado de uma excelência também no corpo técnico da FIEC. Nossos instrutores tem sempre essa posição da FIEC de investir no nosso desenvolvimento. Assim como todas as indústrias e todas as empresas, né? Um colaborador que vê dentro de uma empresa o futuro, ele realmente fica. Ele faz carreira, ele dá continuidade na vida dele ali. E é bem verdade, outra estatística, profissional mais feliz, mais contente, resulta bem melhor. Exatamente. Nesse planejamento que vocês têm de longo prazo, são anos e anos de preparação desse intelecto que você tão bem definiu, Alcileia. Onde é que entra a transição energética, doutor Paulo, nesse cenário? Bom, essa pauta é uma pauta mundial. Repito, o presidente Ricardo, lá atrás, eu digo lá atrás, logo quando ele entrou, já enxergando, nos reuniu com toda a equipe técnica. Nós temos lá profissionais, como disse a Auxiliar, de alto gabarito, quando a gente diz. E aí a transição energética hoje está dentro, é uma agenda do presidente. E aí ele irradia para todos o SESI, o SENAI, o IE, o Núcleo. Então, nós estamos inaugurando agora, na próxima semana, o Centro de Excelência em Transição Energética, onde lá tem todos os equipamentos, laboratórios importantes nessa pauta para garantir uma mão de obra qualificada quando os empresários, as grandes indústrias vierem se instalar aqui no nosso estado, até porque tem todo um potencial já assegurado para a atração dessa indústria para a produção, seja do hidrogênio verde ou energias renováveis, enfim. Então, nós estamos preparados, isso eu posso garantir, porque houve investimentos fortes, além dos investimentos da própria federação, do SESI, do SENAI, teve também aportes dos parceiros. Eu falo em Maersk Training, eu falo em GIZ, eu falo na própria Enel, que iniciou todo o processo, na BIQ, na Macro, na Siemens. São grandes empresas que estão conosco, ajudando nessa pauta mundial. E isso dá credibilidade, porque nós estamos com o que tem de melhor. A Universidade Federal do Ceará, o Instituto Federal e a UES e a Unifor são a academia, sim, e outros que agregam, e a gente constrói, sim, algumas situações importantes, como, por exemplo, o presidente lançou, no ano passado, um edital de 10 milhões de reais para pesquisa, desenvolvimento e inovação nesta pauta. Então, já temos alguns projetos em desenvolvimento em relação a esse edital, que é na pauta da transição energética. Então, isso é muito importante para a sociedade e para a população do estado do Ceará. Alcileia, todo esse arcabouço de preparação e o tripé novamente aqui se estabelecendo. Eu não sei se tem, mas tem OS, né? Então tem um tripé de governo aí. Tem a academia, tem a iniciativa dos empresários e tem a própria estrutura da FIEC, que é uma estrutura institucional da indústria. Essa tradição da indústria de preparar, de não se acanhar em apenas produzir, fazer os produtos, mas de preparar os seus profissionais. Isso é uma característica pautada pelo quê? Pelo G do ESG, né? Pela governança do ESG. Nosso presidente está sempre um ponto à frente. A gente não pode esperar o futuro, a gente tem que construir o futuro. E construir o futuro é capacitar a mão de obra para novas tecnologias, para impulsionar a inovação, para que essa transição energética e essa transição econômica, uma economia de baixo carbono, ela chegue, mas ela se perpetue. E como é que ela se perpetua, Cris? É baseada em formadores, profissionais, colaboradores muito bem capacitados para operar nela, porque ela deve continuar.
Eu acho esse encontro aqui semanal da gente muito rico. Eu aprendi hoje 1000 coisas. Quero agradecer a sua presença, Paulo André. Quero agradecer mais uma vez a sua presença, Auxileia. A gente se encontra na semana que vem e a gente se encontra proximamente, porque ainda ficaram muitos temas que a gente precisa conversar, Paulo. Obrigada. Muito obrigado pela oportunidade e estou sempre à disposição. Até semana que vem, Auxileia. Até semana que vem a todos. Você também. Até semana que vem. A gente te espera aqui segunda-feira na Indústria Sustentável. Até lá.